A comunicação, ela envolve várias coisas. E tem uma delas que é importante citar, que é o seguinte: quando muitos profissionais, professores que ensinam esporte em escolas de esportes têm dificuldade de comunicação com os pais, porque tem dificuldade de comunicar os pais, de educar os pais, e aí o pai vem com crenças, com ideias prévias, então ele quer que o seu filho seja um jogador, ele quer que o seu filho seja um atleta, e às vezes o filho não tem um nível adequado para aquilo. Só que como o professor não sabe comunicar, o pai não se conscientiza, né? Não entende. Então esse é o primeiro ponto. Mas tem um outro ponto interessante, e que com as redes sociais faz toda a diferença. Que é assim, ó, quando o professor está lá na sua cidade, às vezes numa cidade pequena, numa escola lá com 100, 200 alunos, o professor ele não tem um reconhecimento como professor. Os pais não enxergam ele como uma autoridade, vamos colocar assim, que é um termo utilizado bastante nas redes sociais ultimamente. Então, os alunos, os familiares não enxergam aquele professor como uma autoridade. Só que isso mudou. Alguns anos atrás, o que era ser uma autoridade? Então era ser aquela pessoa que era reconhecida pelos outros treinadores, pelos outros professores, aquela pessoa que tinha um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Alguns anos atrás, quem escrevia um livro, hoje ainda é uma autoridade, né? Mas está um pouco menos isso, né? Porque assim, eu até lembro de uma outra história. Eu tenho um amigo treinador que ele já me contou isso, que quando ele viajava, essa história é interessante, para ver como escrever um livro era um sinônimo de autoridade há algum tempo atrás. Ainda é, mas já foi mais. E hoje você pode criar essa autoridade de outras formas. Então, essa pessoa que era um treinador famoso no Brasil, e ele escreveu um livro. Quando ele ia viajar de avião, ele levava o próprio livro embaixo do braço. E quando ele ia fazer o check-in, ele colocava o livro no balcão de forma que a atendente percebesse que ele era o autor do livro. Ele fazia isso como uma estratégia dele. Porque ele me contou assim, ele dizia que inclusive que não era incomum que ele conseguia um upgrade, viajar numa classe melhor, porque porque isso era uma prática comum, oferecer para pessoas que tinham autoridade. Então, é o senhor que escreveu esse livro? Sim, eu escrevi esse livro, já escrevi outros, trabalho em tal lugar. Enfim, é uma autoridade. E por mais que daqui a pouco ninguém lê o livro, porque isso está cada vez mais raro, né? Mas aquilo gerava uma autoridade para ele que muitas vezes permitia, inclusive, que a pessoa falava: o senhor não quer viajar na primeira classe? Ah, pode ser. Entende? Então isso era autoridade no passado. E era mais difícil por conta da informação. Agora, hoje, como que o treinador, o professor da escola de esportes pode se tornar uma referência para os seus alunos e daqui a pouco se tornar uma autoridade para os seus alunos e para os familiares? Como é que ele faz isso? Sem ter que escrever um livro daqui a pouco, porque para você escrever um livro vai levar um ano, você vai precisar gastar bastante, você vai precisar que alguém corrija a parte de diagramação, de português e tudo mais, né? Como é que o professor faz para criar autoridade perante os seus alunos e evitar? Porque quando você cria autoridade, você já evita que o pai chegue e te questione. Você já criou autoridade. Né? Você não sai na rua questionando um policial por qualquer coisa. Né? Ah, porque meu filho não está jogando na equipe de rendimento. Não, você não sai fazendo alguma coisa, você não questiona o médico lá na tua consulta, porque ele é uma autoridade para você. Como que o professor, o gestor faz isso no seu dia a dia? Gerando valor para as pessoas. Tanto que há um tempo atrás isso era difícil, porque nós não tínhamos como fazer isso. Mas com as redes sociais você tem. Então você tem como gerar valor. Você vai gerando valor. Então você percebeu que aquele pai, que aquela criança precisa de uma coisa, você faz o seguinte: eu vou fazer uma live no meu Instagram com a Gabriela, que ela é uma nutricionista, e ela vai falar sobre dicas de como controlar os alimentos para que as crianças não fiquem obesas, não fiquem gordinhas, principalmente nesse momento de pandemia, onde elas ficaram muito tempo em casa. O que eu estou fazendo? Gerando valor para eles. Então aquelas pessoas estão vendo assim, pô, essa pessoa está interessada, ela genuinamente interessada em me ajudar. Só que eu não posso fazer isso um dia na vida e outro na morte. Tem que fazer isso com consistência. Eu vou gerando valor. E aí eu começo a perceber outro valor. E aí eu falo assim, aquela pessoa está precisando melhorar uma habilidade específica no beach tênis. Eu sou professor de beach tênis e ela está precisando melhorar uma habilidade específica no beach tênis. O que eu faço? Eu crio uma publicação no Instagram dizendo como você pode treinar para melhorar o teu saque, o teu voleio no beach tênis, ou então o teu toque no voleibol, ou então, lembrando do Lucas Mion lá do Ubatuba, alguma parte específica da remada
na canoa havaiana, né, que são alunos do programa, ou então da patinação, da ginástica artística, todos os alunos do programa, você vai lá e faz uma publicação específica para uma necessidade dos teus alunos. Não é um post que as pessoas confundem, não é um post de uma data comemorativa, não é um post de aniversário. Eu sei que você pode usar essa estratégia, criar posts de aniversário, mas você vai criar posts, publicações que geram valor consistentemente. As pessoas vão perceber assim, pô, esse cara está gerando valor. E quando eu gero valor para você, você não vem toda hora me questionar por que o meu filho não só jogou 20 minutos e não jogou os 25 que era o total. Porque eu comecei a gerar valor. Então o primeiro ponto para você se tornar uma referência e autoridade lá para os seus alunos é gerar valor para eles. Com as redes sociais você faz isso constantemente, gerando valor diretamente. Você percebe outra coisa? Você coloca lá. Outra maneira é mostrando os teus resultados. Essa é outra maneira de se tornar autoridade. O que as pessoas faziam há algum tempo para se tornar autoridade? Elas faziam um curso e tiravam uma foto do certificado e colocavam no Facebook ou no Instagram. É comum isso ou não é? É bem comum, né? Então, quem de nós não fez isso que atire a primeira pedra? Porque todos nós já fizemos. Porque isso faz o quê? Gera autoridade. Pô, eu fiz um mestrado, então eu sou mestre agora. Só que, quanto mais as pessoas vão fazendo mestrado, hoje em dia, se você balançar uma árvore, tem um mestre. Né? E muitas pessoas sem mestrado estão tendo resultados melhores, às vezes, do que pessoas que têm um grau de instrução maior. Então, o que vai te gerar autoridade? Mais do que ter um currículo, que botar foto de certificado, ou do que pedir um vídeo para um jogador famoso dizendo, olha, pessoal, as inscrições na escolinha da Gabriela estão abertas. Vai lá na cidade e tal. Né? Muita gente faz isso para dizer, para mostrar para os alunos que é amigo, que conhece um jogador famoso. Mas isso não gera autoridade. O que vai gerar autoridade é você mostrar seus resultados. Então mostra os teus resultados. São quantos alunos que estão passando aqui? Então faça vídeos da tua aula, da tua atividade, com todos os alunos participando, vídeos bacanas, com vários alunos, com alunos progredindo. Isso mostra os teus resultados. Ah, mas eu não tenho ainda. Eu tenho pouco aluno. Então faz o seguinte, começa a mostrar o pouco que você tem e os resultados que você vai conquistando com ele. Ao longo do tempo, com consistência, gerando valor para aquelas pessoas, você vai gerar resultado, você vai ajudar a gerar valor para aquelas pessoas, vai ter resultado, e as pessoas vão reconhecer, vão dizer assim, essa pessoa é uma referência nisso que está falando.